Olá, mais uma aulinha aqui no canal da professora Karina. Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e curte esse vídeo se você gostar. Aqui nós temos conteúdo para os alunos do quinto ano. Hoje, aula de história. E a professora aqui está sentada porque veio bater um papo com vocês, tá? Nós vamos falar de um assunto um pouco polêmico, mas quero trazer de uma forma bem leve, bem simples. Eu queria que leve vocês a refletirem. Você que é meu aluno, você que não é, enfim. Nós vamos falar de religião e cultura, tá? Como que elas estão concomitantes, ou seja, elas estão ligadas. Nós temos que falar da história lá atrás para a gente entender os dias de hoje e usarmos isso para sermos pessoas melhores. Crianças, meus alunos, vocês prestem atenção bastante na aula de matemática, nos anos que vierem. Na aula de português é muito importante, mas prestem muita atenção nas aulas de história. Aproveitem os professores de história de vocês. Se ele é aquela pessoa boa, sugue ele, que ele pode te transformar num ser humano com muito conhecimento, com um olho mais crítico para essa realidade. Por isso que eu gosto tanto de história. Eu teria aproveitado mais se alguém tivesse me falado isso, tá bom? Então vamos lá. Trouxe alguns tópicos, religião e cultura dos povos. Aí os meus alunos, eles vão estar com o livro na mão, vai ser mais fácil eles estarem se localizando no assunto que eu quero falar, mas vai servir para todo mundo, gente, tá? Então, religião, cada um tem a sua, certo? Cada um tem a sua e isso é uma coisa que deve ser respeitada. O que eu vou trazer aqui é história, nós vamos trabalhar como que a religião influenciou na vida de alguns povos, tá bom? E depois vamos chegar nos dias de hoje. Muita calma nessa hora, vamos devagar. As principais formas de religiosidade. Lá nos primórdios, antes de Cristo, tá? Não existiu esse nome, não existiu essa igreja que vocês conhecem hoje. Ela começou de uma forma. Se descobriu através da arqueologia como que os povos antigos, os primórdios, se eles tinham rituais, religiosos, e se descobriu em cavernas aí pelo mundo, em alguns lugares como a França, pinturas, se descobriu como que os ossos eram tratados com respeito dos mortos de cada povo, e foi se vendo que a religião estava ligada à morte ali, tá? E foi disso que nasceu hoje a religião que a gente conhece. De pinturas rupestres que tinham nessas cavernas, que nós chamamos, vocês já viram, inclusive no quarto ano, que é pintura rupestre, tá? Que se vem descobrindo o que aconteceu atrás para a gente entender o dia de hoje, tá certo? Agora, tem uns povos que se desenvolveram muito através do tempo, porque eles tinham uma religião muito, assim, eles cultivavam muito as suas crenças e com isso eles ligaram a religião, a arte e a cultura. Um povo assim muito, gente, fascinante, que se vocês quiserem estarem pesquisando no YouTube, eu vou deixar algumas coisas na descrição, mas é para vocês irem além, tá? Que são os egípcios. Tem muitas curiosidades em torno. Se eu fosse falar deles, eu ficaria aqui, não sei nem quanto tempo, tem muita coisa, mas eu vou tentar dar uma resumida. Arte, ciência, religião. Politeísta. Eles eram politeístas. Então, o Antigo Egito, tá? Eles acreditavam em vários deuses. Poli quer dizer vários. Então, eles acreditavam em deuses que pareciam pessoas e lembravam animais também. E esses deuses, eles tinham um nome, cada um era para uma função, Tinha o deus do sol, tinha o deus que atravessava eles, acreditavam nessa vida, pós-morte. Enfim,
Vários, tá? Que eu vou deixar para vocês também disponível, tá bom? O que não estiver na descrição estará no grupo de WhatsApp, tá? Vocês vão ter a lista. E esses deuses que eles cultivavam, acreditavam muito nessa crença, estavam muito ligados à arte, porque eles faziam esculturas incríveis, né? Eles se pintavam, era uma coisa assim que eles colocavam fascinante para aquele tempo, sem tecnologia. A ciência tem a ver com a religião, porque eles faziam, inclusive, eu vou deixar para vocês um vídeo na descrição sobre o processo de mumificação. Naquela época, eles tinham um ritual assim detalhado, até um pouco assim, assusta a gente um pouco de ver. Tinha um ritual, né, de fazer as múmias. Claro que isso era mais para aquelas pessoas que tinham um grau mais elevado naquele tempo, não era para qualquer um não, tá? E esse processo de mumificação para a ciência tinha a ver com a ciência, e ele é incrível já naquele tempo. Vou deixar para vocês verem. Então, os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses, tá? Que lembravam pessoas e animais. Eles eram muito crentes nessa religião deles e desenvolveram, por causa disso, desenvolveram inclusive a questão econômica. Foram um povo muito poderoso nessa época. O Rio Nilo, que eram as águas ali, serviam além de ser parte da crença religiosa, econômica também, né? Vocês vão ampliar esse conhecimento com as leituras que eu também vou disponibilizar, ok? Mas tem muita coisa, gente. Se você quer pesquisar na internet, tem coisas incríveis, tá? Que nos outros anos, eu acredito que vocês verão também em história. Agora tem outro pessoal aqui na Grécia Antiga, que são os gregos, tá? Ó, desenvolvimento pela cultura, tá? E religião também. Então, como elas estão ligadas, a gente acaba falando disso. Os gregos, eles também eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, cada um tinha um nome, né? E cada um era para alguma coisa, o deus da água, do fogo e assim por diante, do amor, da justiça. Também irei deixar disponibilizados os principais para vocês. Inclusive, gente, vocês veem vários filmes que eles estão baseados nessa história aí. Quem não conhece, nunca ouviu falar nos deuses gregos, fica um pouco perdido. Esses dias eu estava assistindo um filme que eu até comentei, falei, ó, quem não conhece a história dos deuses gregos não entende o filme. Então é bom a gente ter esse conhecimento, tá? Também vai ficar disponibilizado mais leituras para vocês sobre isso, tá? Então, egípcios eram politeístas, eram craques na arte, na ciência e eram muito crentes na sua religião. Deuses que pareciam pessoas e animais e se desenvolveram através disso. Também vimos os gregos que tinham deuses de aparência mais humana. Inclusive, eles acreditavam que os deuses tinham até coisas internas, assim, parecido com os humanos. Às vezes podiam ser, né, ter alguns sentimentos nem tão bons, tinham falhas apesar de serem deuses. Eles acreditavam que eles andavam meio que por ali, que tinham a impressão que os deuses estavam por ali, tá? São politeístas também. Agora nós vamos falar de um povo monoteísta, que são os hebreus. Os hebreus, isso antes de Cristo, foi um povo que, por coisas que aconteceram, que inclusive é bíblico, tá? Foram parar no Egito. E claro que o rei podia ser bom, se trocasse ele ia ser ruim. E com o tempo os hebreus passaram a serem escravizados pelos egípcios. Está na história,
tá? Vamos falar do que a gente vê aqui da história, mas não discutir cada religião, cada um com a sua. Os hebreus é um povo que acreditavam em um Deus só, que esse Deus ia salvar eles daquela escravidão imensa que eles viviam, né, uns 400 anos aí, e que ele ia ter uma pessoa que Deus ia mandar que fosse aquele libertador deles. Isso também está na história, tá? Os hebreus, então, são monoteístas. Depois dos hebreus, que eles surgiam a partir deles outras religiões cristãs e também islâmicas, crianças, tá? O islamismo hoje a gente sabe que faz parte do terrorismo que a gente vê pelo mundo aí, que as pessoas às vezes matam em nome de Deus, e nós vamos falar daqui um pouquinho sobre isso. Então já falamos dos egípcios, dos gregos e dos hebreus, tá? Que são monoteístas. Agora vamos falar de um outro povo. Religião, tá? De matriz africana. Que isso? A matriz africana são os africanos que vieram da África, que foram trazidos inclusive para o nosso país, por quem? Né? Na época, para serem escravizados aqui. O Brasil viveu muito tempo da escravatura. E é claro que eles trouxeram seus costumes e a sua crença para cá. E tem a ver com os orixás, eles também acreditam em deuses, crianças, com a força da natureza, acreditam em um Deus, chamam de orixás, cada um vai ter o seu nome, né? Que é do fogo, das águas dos rios, dos mares, dos trovões, tempestades. Basicamente é isso. Nós não precisamos ficar, meu Deus, isso é macumba. Não faça isso, não julgue uma pessoa pela sua religião, tá? Não seja esse ser humano. Eu peço a vocês, eles simplesmente acreditam na força da natureza. Gente boa tem em todas as religiões e gente ruim também, certo? Seja uma pessoa boa. Também vocês vão ter mais detalhes sobre essa religião de matriz africana nas leituras que eu deixarei disponibilizadas para vocês. Outro povo que eu gosto e tenho muito respeito, tá? São pelos indígenas. Olha aqui, ó, natureza sagrada para os povos indígenas. Natureza sagrada, tá? Cultivar os elementos da natureza. Eles têm uma maneira diferente de crer, diferente dos africanos, né, que são os índios. Só que eles acreditam na força da natureza, que é ela que vai nos proteger. Eles rezam para isso. Vocês acham que os indígenas são capazes de fazer essa desmatança do meio ambiente? Claro que não. Eu admiro, porque eles são protetores. Eles, desde 1500 que eles estavam aqui, que foram encontrados pelos portugueses, eles já têm a maneira de cuidar da terra. E nós precisamos, se esse pessoal, se esse povo não for respeitado, forem tirados das terras deles, gente, no meio ambiente vai perder muito, tá? Mas basicamente a religião dos indígenas são isso, é baseado nos elementos da natureza. Por isso que eles são tão importantes, porque eles preservam, eles nos ajudam a preservar. Meio ambiente, nós dependemos dele para nossa sobrevivência, né? Que nós estamos com um problema aí, nós falamos sobre isso nesse canal aqui, na última aula de história, não é verdade? Falando disso, falamos sobre os egípcios, falamos sobre os gregos, sobre os hebreus, sobre os africanos, sobre os indígenas, certo? E nos dias de hoje, nós temos várias religiões, além dessas que nós estamos falando. Tem várias religiões evangélicas, adventistas, católicas, espíritas, não é verdade? Mas o que eu quero falar para vocês sobre tudo isso? Vamos conhecer que está na hora da gente parar de achar que existe uma verdade absoluta. É a minha verdade,
pronto, não existe mais. Aí está na Bíblia, Deus disse isso. Calma lá. Cada um com a sua crença. Tem gente que acredita na reencarnação de outras vidas. Tem religiões que não acreditam, que é um outro tipo de crença. E tá tudo bem. O que importa é você ser, eu acredito em Deus, sim. Em Deus, tenho fé, que Ele é todo poderoso. E o que eu fizer aqui, eu posso pagar aqui mesmo e também depois. Então, por isso, eu preciso ser uma pessoa boa e fazer o bem para o meu ser humano. Eu posso ter uma religião diferente da sua, mas eu posso conviver em harmonia, ó. A gente pode tomar um cafezinho junto, ó, na minha xícara que eu ganhei hoje, que é dia dos professores. Estou aqui tomando café, o café de verdade, tá, gente? Estou aqui tomando um cafezinho, posso tomar com você que pensa diferente de mim, desde que você respeite a minha religião e eu respeite a sua. Eu não tenho que tentar convencer aqui você da minha e nem você tentar me convencer. O que a gente deseja para o ser humano, para o nosso próximo? O bem. Nós temos que desejar o bem, fazer o bem, sem olhar a quem. Nós já falamos disso e eu vou repetir. Eu sou uma pessoa com uma mente muito aberta, mas nem sempre eu fui assim. Eu fui aprendendo ao longo da minha vida. Ninguém na escola me falou sobre isso, mas agora eu estou falando, tanto para vocês quanto para os pais. Eu queria que vocês refletissem sobre intolerância religiosa. Se liga. O que é intolerância religiosa? Criança se mata nesse mundo por causa de religião, acreditem. Muitas coisas hoje no mundo, muitas pessoas perdendo a vida por causa de religião, entre outras coisas horríveis, só porque não se aceita a opinião do próximo. Se você tem uma crença, que bom, pratique o bem baseado nela, mas não discrimine o ser humano, não discrimine o seu próximo porque ele pensa diferente e nem olhe para ele de uma maneira torta. Respeite ele. Nós podemos conviver no mundo em harmonia. O que acontece é que as pessoas não querem que a sua verdade seja absoluta. Por exemplo, a minha mãe não tem a minha mesma religião, mas eu nunca discuti com ela por causa disso. Ela respeita a minha opinião, eu respeito a opinião dela e admiro, porque minha mãe, eu vou dar um exemplo da minha mãe, né? Agora eu tô puxando o saco da minha mãezinha, porque ela é um ser humano maravilhoso. Quem conhece ela sabe que ela jamais vai discriminar as pessoas por cor, por raça, por sexualidade, por religião. Ela tem a crença dela, ela faz o que ela tem que fazer e trata as pessoas bem, como muitas que eu conheço. Sabe por quê? Porque as pessoas têm que conhecer história. Saibam o que é cada religião. Sabe que você já ouviu falar que os orixás da matriz africana é só elementos da natureza? Então vamos respeitar. Diferente não é a minha, mas eu respeito. Jamais vou destratar alguém. E é isso que eu peço a vocês. Estou sendo um mundo muito difícil, crianças. Agora eu vou falar com vocês porque vocês são a minha esperança de um mundo melhor. Na Segunda Guerra Mundial, que vocês ainda vão estudar sobre isso a partir do 6º ano, 7º ano, tá? Que não se aprofundar, teve um ser humano, né, se podemos dizer isso, chamado Adolf Hitler. Ele era alemão, né? Se era alemão, ele estava na Alemanha, por óbvio. E ele, em nome de Deus, tá? Em nome de Deus, ele conseguiu convencer as pessoas na Alemanha a acharem normal que os judeus tinham que ser castigados por causa da sua religião. E ele era uma pessoa que falava muito bem, que se expressava muito bem. Até algumas pessoas que sofreram com ele, eu vi depoimentos de sobreviventes dizendo que até ele convencia, porque ele era tão bom na oratória que ele convencia daquele mal que ele estava fazendo. Se estima, o que era naquela época? Os alemães resolveram um dia falar, agora vamos acabar com os judeus. Invadiram as casas dele, o poder, né, do exército lá, todo resumindo. Tiraram os judeus dos seus bens de uma hora para outra, enfiaram em caminhões e levaram para uns lugares que eram onde eles iam ficar presos, tá?
Muitos já chegavam e já eram para a câmara de gás para serem mortos. E muitos morreram com o tempo. Eles eram, se você pegar fotos dessa época, você vai ver pessoas couro e osso. Eu até me arrepio falando isso aqui, gente, porque eu achei uma série que é triste, tá? Triste, eu me emociono. Triste, triste. As pessoas que sobreviveram a isso, em nome de Deus. Esse homem fez isso. Ele matou em cerca de 6 milhões de pessoas por ter uma religião diferente e convencer outros. Então, vamos cuidar para nunca mais isso voltar para a nossa história, tá bom? Fora os homossexuais, as pessoas negras, enfim, quem não era parecido com ele, era extermínio. Até que com o tempo conseguiu se acabar com isso. Chamado campos de concentração, gente, uma coisa muito, muito triste, tá? Então, eu quero dizer isso porque eu acredito em vocês, vocês são bons. Seja bom para o seu próximo. Independente se ele é diferente de você, vocês podem viver em plena harmonia, porque vocês podem se respeitar, cada um com a sua crença religiosa. Por isso que eu digo, valorizem as aulas de história, porque o teu professor vai te ensinar a ter uma mente mais aberta, a simplesmente você conhecer as coisas e não ficar repetindo o que os outros falam, montar o seu senso crítico, o que você quer ser para você no mundo, é muito importante isso. E você poder respeitar os outros, tá bom? Então é isso. Vocês terão, tá? Atividades para fazer a respeito do que eu tá falando, algumas dicas aqui vão servir para vocês, alguns vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, material no grupo de WhatsApp. Estarei à disposição como sempre. Faço as leituras para vocês poderem fazer as atividades, senão não tem como. Conto com vocês, tá bom? Pais e alunos, fiquem com Deus e até mais.